O juízo final, de acordo com a Bíblia, ele está dividido em 3 fases, em 3 etapas diferentes. A primeira etapa, ou a primeira fase, está em andamento agora. A segunda fase ocorrerá durante o milênio. E a terceira fase será depois do milênio. Eu vou mostrar a você agora essas 3 fases do juízo final. Mas antes de mostrar as 3 fases, é importante que você leia comigo a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Ouça só. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse verso está afirmando categoricamente que vai chegar um tempo, vai chegar um momento em que todos os seres humanos terão que comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos os seres humanos estarão diante do Pai para um acerto de contas. E de acordo com essa passagem bíblica, está dizendo o seguinte: todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Quando diz todos, significa todos realmente, ou seja, a Bíblia está falando do rico e do pobre, do negro e do branco, do homem e da mulher. A Bíblia está falando do católico, do evangélico, do espírita, do ateu, do muçulmano, do budista, do shintoísta. A Bíblia está falando de todas as religiões, todas as igrejas, todas as denominações. E já que nós vamos passar todos por esse julgamento, é importante saber como funciona. É importante saber quem é quem no juízo final e como funciona todo o julgamento de Deus, para que realmente nós possamos nos preparar. Já quero adiantar para você que o julgamento de Deus não é igual ao julgamento dos homens. Porque os homens, quando são julgados, eles tentam buscar uma brecha na lei. Você tem acompanhado aí esses últimos julgamentos, não só do mensalão, como de outras coisas mais no Brasil e fora do Brasil, quando homens públicos e homens desconhecidos são julgados. Às vezes a pessoa que tem um pouco mais de dinheiro e de influência, ele pode até tentar uma certa manobra no processo do julgamento dele. E pode até, mesmo sendo condenado, conseguir comprar um, comprar outro, e ele pode tentar, quem sabe, resolver o seu problema usando a propina, usando sua influência e usando o dinheiro. Todavia, amigo, é importante afirmar e dizer a você de que no julgamento de Deus nada disso vai acontecer. No julgamento de Deus as coisas serão justas, serão verdadeiras, serão sérias. No juízo de Deus não tem como negociar, não tem como usar propina, não tem como buscar, quem sabe, recorrer. Eu vou recorrer, eu tenho como recorrer. Não, não. As leis humanas, elas podem ter suas falhas, mas as leis de Deus, elas não têm falhas. E o julgamento de Deus é perfeito, é justo, é honesto. Por isso, meu amigo, ninguém vai ser salvo por engano e ninguém vai se perder injustamente, entende? A primeira fase do juízo aparece em Apocalipse capítulo 14. Abra sua Bíblia comigo, vamos para Apocalipse. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Ouça só. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Veja só a frase do verso 7, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Ouviu essa frase? É chegada. Essa é uma expressão que está no presente. Outras Bíblias dizem: chegou o juízo. Mas em nenhuma você vai ler assim: chegará o juízo. Não, não. Então ouça bem isso. A Bíblia diz: é chegada, chegou a hora do juízo. Portanto, esse texto de Apocalipse está falando de um juízo atual, um juízo presente, um juízo que acontece agora. Por isso que a Bíblia fala: chegou a hora do juízo. Então aí está a primeira fase. A primeira fase é um juízo que acontece em nossos dias. É a primeira etapa do julgamento final que está exatamente agora em andamento. E onde está escrito a respeito de uma outra fase do juízo? Vamos ver agora a segunda fase do juízo. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Apocalipse 20, verso 4. Diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus
bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja que esse julgamento que aparece aqui, ele ocorrerá durante os 1000 anos. Entendeu? Portanto, esta é a segunda fase do juízo, durante o milênio. Lembre-se que a primeira fase está acontecendo agora, enquanto que a segunda ocorrerá durante o milênio. E lembre-se que o milênio, ele começa quando Jesus voltar. A partir da volta de Cristo começa a contagem dos 1000 anos e vai até a descida da cidade santa, Nova Jerusalém. Durante esse milênio, é justamente aí que vai acontecer a segunda fase do juízo. Ok? Agora vamos ver na Bíblia a terceira fase do juízo, terceira e última fase. Está em Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 34 e 41. Diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E agora o verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Aqui está a última fase do juízo. Aqui está a terceira e última fase. Quando será? Quando será essa fase? Será depois do milênio. Depois em que a cidade santa descer aqui na terra. Então, repetindo para você, o juízo final está dividido em 3 fases. A primeira está acontecendo agora. A segunda ocorrerá durante o milênio. E a terceira ocorrerá após o milênio. Essas são as 3 fases do juízo.